Bem-vindo, eu sou o Gus, seu guia, em um mundo acelerado, onde tudo é ruído. Aqui, você vai desacelerar. Neste canal, cada vídeo é um convite para caminhar pelas trilhas da sabedoria antiga. Ouvir histórias que atravessaram séculos, refletir com pensadores que ousaram questionar tudo. Aqui, a filosofia não é apenas teoria, é experiência. A cada episódio, você mergulha em ideias que aquietam a mente e despertam o pensamento. Prepare-se para ouvir com calma, pensar sem pressa e sentir a filosofia como ela sempre foi, humana, profunda e viva. No limiar de uma Atenas inquieta, entre muros marcados pela poeira da história e o rumor ininterrupto de debates nas praças, levanta-se um cenário que, à primeira vista, parece ordinário. A cidade desperta sob o mesmo sol que já viu passarem generais, poetas, comerciantes e crianças ruidosas brincando entre colunas. Mas hoje, entre as pedras que guardam segredos antigos, uma atmosfera mais densa se instala. O tribunal está em silêncio, um silêncio que pesa mais do que o murmúrio das multidões, mais do que a solenidade dos rituais cívicos. Há uma expectativa contida, quase física no ar. Todos sabem que algo decisivo se aproxima, ainda que não saibam nomear. No centro desse espaço, um homem envelhecido pela passagem do tempo e pela intensidade do pensamento espera. Sócrates, o réu, não carrega as marcas da infâmia. Seu corpo não revela sinais de violência. Seu olhar não é de desafio, nem sua postura sugere alguém disposto a implorar por compaixão. Ele observa. Seus olhos vasculham o ambiente não para medir inimigos, mas para sentir a textura moral da cidade a qual pertence. Em seu semblante não se lê medo, apenas uma lucidez tranquila, quase resignada. Os cidadãos entram no tribunal trazendo consigo não apenas curiosidade, mas inquietação. São testemunhas, não apenas de um julgamento individual, mas de um confronto entre modos de existência. Sabem, no fundo, que não se julga ali um simples cidadão, mas um princípio. Não é o crime convencional que paira na sala, mas a própria ideia de pensar em voz alta, de examinar, de recusar a conveniência do silêncio. É, em essência, o direito ao exame o que será posto à prova. O tribunal se enche lentamente. Entre sussurros e olhares atravessados, há quem espere pela condenação com ansiedade, esperando, talvez, que a normalidade retorne à polis. Outros, menos numerosos, temem que, ao calar aquele homem, estejam ferindo algo essencial, mesmo sem saber exatamente o que. Por toda a sala, paira o reconhecimento de que este não é um processo comum. Mesmo quem jamais buscou uma conversa com Sócrates, já ouviu, em algum canto, as consequências de suas perguntas. Muitos, inclusive, já se sentiram atingidos pelo incômodo de um questionamento fora de hora. A acusação que pesa sobre ele não é de violência, nem de traição militar, nem de roubo. Sócrates está sendo julgado porque sua presença se tornou insuportável para o conforto da cidade. Acusam-no de corromper a juventude e de impiedade, palavras que à primeira vista poderiam significar subversão, ameaça aos costumes, desprezo pelo que é sagrado. Mas o que realmente se coloca em questão, sob a superfície jurídica, é a audácia de quem insiste em pensar alto. O crime é o desconforto provocado, a inquietação instalada nas consciências dos outros. Sócrates ali não se apresenta como réu, mas como testemunha. Testemunha de um modo de vida que considera inseparável do destino da cidade. Para ele, não há separação entre ética individual e ética coletiva. Não há cidadania sem exame, nem vida boa sem coragem de enfrentar o abismo do desconhecido. A ausência de medo diante do tribunal não nasce da insensatez, mas de uma fidelidade tão radical à própria consciência que já não permite recuos. O que para muitos seria covardia, não se defender, não suplicar, não negociar, para ele é o gesto supremo de integridade. A atmosfera,
carregada de tensão, traduz-se no comportamento dos presentes. Os amigos, próximos ao banco do réu, tentam esconder as lágrimas e a ansiedade. Os acusadores, sentados mais distantes, organizam mentalmente seus argumentos, certos de que precisam proteger a cidade de quem ousa duvidar. Os juízes, anônimos em meio à multidão, sabem que qualquer decisão que tomem será, ao mesmo tempo, um juízo sobre si mesmos e sobre o espírito de Atenas. No fundo, o que se coloca em jogo não é apenas a sorte de um indivíduo, é a relação entre a polis e o pensamento, entre a lei e a busca da verdade, entre o medo e a coragem de existir sob exame. O tribunal é ali a ágora máxima, o palco de uma escolha que ultrapassa gerações. Pois quem decide silenciar uma voz que pergunta, está, na verdade, escolhendo o tipo de cidade que deseja construir. A acusação formaliza-se com solenidade, mas carrega consigo o peso do ressentimento e do temor. Não se trata apenas de proteger valores estabelecidos, mas de reafirmar uma ordem ameaçada. Para os acusadores, Sócrates é perigoso porque semeia dúvidas. Para a cidade, o risco está em permitir que as perguntas se multipliquem. Para o próprio réu, o verdadeiro perigo está em perder a capacidade de pensar, de indagar, de viver segundo a consciência. Enquanto a sessão se inicia, Sócrates mantém a mesma serenidade que o tornou célebre nas praças. Não reage com hostilidade, nem com ironia exagerada. Sua postura é de quem está mais disposto a examinar do que a se defender. Não busca convencer, mas testemunhar. Não pretende salvar a própria vida, mas proteger a integridade do que acredita ser o fundamento da vida humana, a fidelidade à verdade. O tribunal, que já viu tantos casos de violência e transgressão, sente que este é um processo diferente. Algo ali transcende o ritual jurídico e invade o território do sagrado. Pois se a cidade tem o poder de julgar seus cidadãos, ela também carrega o risco de condenar aquilo que a faz grande. O espírito inquieto, a coragem de interrogar, a liberdade de existir como consciência crítica. A sessão avança, o silêncio se adensa, o julgamento começa, mas o que está realmente sendo julgado só será compreendido muito tempo depois, quando as gerações futuras tentarem entender por que, num certo dia, Atenas decidiu silenciar aquele que mais amava perguntar. O tribunal, nesse dia, não é apenas um cenário para argumentos racionais, é palco de afetos contraditórios. Medo, ressentimento, expectativa, culpa, esperança. Os acusadores, Meleto, Ânito, Lícon, não são figuras distantes ou vilanescas. São, em essência, representantes do desconforto coletivo diante de quem desafia os alicerces do costume. Cada um carrega motivações distintas, mas convergem no incômodo de viver em uma cidade onde pensar pode se tornar perigoso. Meleto, jovem poeta, personifica o zelo religioso da juventude ansiosa por ordem. Para ele, Sócrates é impiedoso porque não se curva diante dos deuses oficiais, nem respeita os ritos da tradição. Em sua acusação, ecoa o medo de que a dúvida destrua o fio invisível que mantém a comunidade coesa. Ânito, político experimentado, teme pela influência do filósofo sobre os jovens e sobre o equilíbrio da democracia, já combalida por guerras, derrotas, traições internas. Lícon, orador, enxerga em Sócrates um perigo retórico, o poder de transformar o discurso em arma, de fazer a palavra romper muros de consenso. Mas, para além dos indivíduos, os acusadores são expressões de uma cidade que hesita diante de si mesma. Atenas, após décadas de glória, sente o chão tremer sob seus próprios valores. A derrota na Guerra do Peloponeso deixou cicatrizes profundas. A confiança na democracia vacila. As tradições religiosas parecem frágeis. A autoridade política é questionada. Surge o desejo difuso de restaurar a ordem, de silenciar a inquietação,
de encontrar estabilidade na reafirmação do antigo. Sócrates, nesse contexto, é visto como ameaça porque oferece o oposto: inquietação, dúvida, exigência de coerência. O crime de corromper a juventude ganha significado simbólico. Não há relatos de que Sócrates ensinasse rebeldia ou moral dissoluta. O que ele faz, de fato, é provocar o pensamento. Convida os jovens a interrogar o sentido do justo, do belo, do útil, do verdadeiro. Incentiva-os a buscar argumentos, não autoridades. A examinar a própria vida, não aceitar dogmas prontos. É isso que inquieta. Uma geração disposta a perguntar se a lei é justa antes de obedecê-la, se o costume é sábio antes de repeti-lo. Para muitos adultos, já fatigados pelas tragédias políticas recentes, a presença de uma juventude questionadora é fonte de ansiedade. Ver os filhos, sobrinhos, pupilos, aprendendo a examinar o que até ontem era inquestionável, é para eles sinal de crise. O medo do novo veste-se então de moralidade. Quem faz pensar demais, dizem, acaba por destruir a confiança básica que une a cidade. A acusação de impiedade, por sua vez, revela a fragilidade da ordem simbólica. Atenas se orgulha de ser a casa da razão, mas teme o abismo aberto pela dúvida. Sócrates fala de seu daimon, uma voz interior que o impede de agir contra sua consciência, mas não se submete automaticamente aos deuses estabelecidos. Para ele, a religião é tema para exame, não dogma a ser aceito sem pensar. Não despreza os deuses, mas resiste à ideia de que a tradição, por si só, baste para dar sentido à vida. Isso é, para muitos, heresia. Se o filósofo pode questionar os deuses, o que impede que amanhã alguém questione as leis? Ou os governantes? Ou até a própria democracia? O medo do pensamento é, aqui, medo do descontrole, do caos que pode surgir quando o exame substitui a fé cega. Por trás da acusação jurídica, há uma acusação existencial. Sócrates ameaça porque transforma a vida em um exercício contínuo de dúvida e busca. Nesse ambiente, a cidade se divide. Há quem admire o mestre pelo rigor e coragem, há quem o deteste pelo desconforto que causa. Há jovens que, ao ouvirem-no, descobrem pela primeira vez a vertigem da liberdade intelectual. E há velhos que, ao vê-lo, sentem o peso da tradição prestes a ruir. O tribunal reflete, assim, a própria fragmentação de Atenas. Não é apenas Sócrates que está em julgamento. É toda uma maneira de existir, de pensar, de governar, de ensinar. O medo do pensamento é o medo da própria liberdade. Porque toda liberdade começa com a recusa em aceitar o mundo exatamente como ele é. Sócrates, silencioso entre as vozes, percebe o drama. Não sente ódio pelos acusadores. Sabe que eles não são apenas adversários pessoais, mas vozes de uma angústia mais funda. Ao responder, não tenta feri-los, mas mostrar que a cidade se trai quando condena a dúvida. Não existe cidade sem tensão. Não há liberdade sem risco. Ele próprio é resultado desse risco, fruto de uma Atenas que em algum momento ousou valorizar o diálogo, a pergunta, a exposição do erro. No fundo, os acusadores temem não o homem, mas o que ele representa, a possibilidade de que a vida possa e deva ser examinada. Teme-se o abismo de não ter respostas definitivas, teme-se o desconforto da ignorância exposta. Teme-se, sobretudo, a responsabilidade de pensar por si mesmo. E assim, o tribunal se torna espelho da cidade. Cada argumento contra Sócrates é, de algum modo, uma defesa contra o medo da liberdade. Cada palavra dos acusadores, um apelo para que a ordem prevaleça sobre o risco do exame. O julgamento avança e fica cada vez mais claro. O réu, ali, não é apenas Sócrates. O réu é o pensamento livre. Quando chega o momento de falar, Sócrates se ergue, não como quem pede indulgência, mas como quem reafirma uma postura existencial diante do mundo.
Não há em sua voz a pressa dos que lutam pela sobrevivência, nem o desespero dos que temem o esquecimento. Ele fala como sempre falou, com serenidade, ironia fina e, sobretudo, com uma confiança profunda de que a coerência vale mais que a vida. Inicia dizendo aos juízes que não é um orador profissional, que não veio ensaiar discursos persuasivos, nem exibir técnica retórica, nem ceder ao teatro da emoção. Sua defesa, diz ele, é simplesmente relatar a verdade como a sente, como a pensa, como a vive. Reconhece que muitos ali esperam súplicas, lágrimas, arrependimentos. Mas Sócrates não oferece nada disso. Oferece exame. Em sua Apologia, registrada por Platão, Sócrates desmonta uma a uma as acusações. A primeira, a de corromper a juventude, responde com simplicidade desarmante. Jamais ensinou doutrinas secretas. Jamais prometeu sabedoria pronta. Jamais cobrou por suas conversas. Todos, ricos ou pobres, jovens ou velhos, podiam aproximar-se e ouvi-lo. Se alguém se tornou pior, não foi por causa de suas perguntas, mas talvez porque recusou a buscar respostas por si. Sócrates questiona: se corrompo os jovens, quem os melhora? E não há resposta, porque a cidade espera que a tradição, as autoridades, o costume façam o trabalho de educar, e não suportam ver esse papel deslocado pelo exame filosófico. O mestre desafia a própria definição de corrupção. Não seria pior viver na ignorância, sem exame, do que ser provocado a buscar a verdade? Quanto à impiedade, Sócrates reafirma sua devoção à missão recebida de seu daimon, uma voz interior que o guia. Não rejeita os deuses, mas recusa a submissão cega. Relata ter, ao longo da vida, seguido esse chamado espiritual, não para subverter, mas para purificar a relação entre o humano e o divino. Para ele, religiosidade autêntica não se reduz a ritos, mas é vivida no compromisso com a verdade, com a integridade, com o cuidado da alma. Sócrates recusa o papel de mártir, não se faz vítima, nem aceita a aura do herói trágico. Diz com leveza: não sei o que me espera após a morte, mas sei que não devo agir contra minha consciência, mesmo que todos o desejem. Ao tribunal oferece um convite. Examinem, eles mesmos, o sentido do que estão fazendo. Não condenem alguém por provocar dúvidas. Condenem-no, se puderem, por destruir a virtude. E nisso, desafia cada juiz a refletir sobre sua própria responsabilidade. Recusa também o exílio. Diz que não saberia viver em qualquer outro lugar senão em Atenas, onde o diálogo é possível, onde o pensamento é desafio público, onde a vida só tem sentido se for compartilhada com aqueles que não temem perguntas difíceis. Para Sócrates, viver exilado seria aceitar a derrota do próprio espírito, seria calar-se para sobreviver, e esse preço, para ele, é alto demais. Em sua defesa, Sócrates revela o núcleo de sua filosofia. A vida só merece ser vivida se for examinada. O tribunal, ao julgá-lo, está julgando não apenas um cidadão, mas a própria possibilidade de viver uma vida íntegra. Não há tom de acusação, nem desejo de vingança. Sócrates oferece apenas o testemunho do pensamento em ato, da alma que não negocia princípios, do homem que prefere o risco à covardia. Os juízes, diante disso, sentem-se desafiados em seu próprio papel. Não estão diante de um criminoso, mas diante de alguém que, ao invés de defender-se, propõe um exame coletivo. Sócrates, ao recusar as estratégias comuns de defesa, ensina, com seu próprio corpo, que existe algo mais valioso do que a vitória: a fidelidade à própria consciência. Seu discurso, no fim, não é pedido de piedade, é convite à coragem. Enquanto viver, não deixarei de filosofar, declara, sabendo que isso pode lhe custar a vida. Para Sócrates, a morte não é o pior dos males. Pior seria viver sem examinar, sem duvidar, sem buscar a verdade. O tribunal, ao ouvi-lo,
não julga apenas um homem, mas o sentido mesmo da justiça. O silêncio que se segue à sua fala não é vazio, é carregado de perguntas, de desconforto, de admiração, de medo, porque Sócrates, ao recusar a defesa convencional, oferece ao mundo um novo paradigma. A dignidade não está em salvar-se, mas em não se trair. O tribunal ateniense, repleto de cidadãos inquietos, aguarda em silêncio o momento decisivo. O discurso de Sócrates ainda paira no ar, ecoando entre colunas, bancos e olhares. Não é só o destino de um homem que se decide ali. É o destino do próprio direito de pensar em voz alta, de examinar os costumes, de desafiar as crenças. A votação ocorre como de costume, com pedras brancas e pretas. Sócrates observa, sem ansiedade, o ritual que determinará sua vida ou sua morte. Ele não suplica por clemência, tampouco ironiza a solenidade do momento. O filósofo entende, mais do que ninguém, que o julgamento ultrapassa a esfera pessoal. Sabe que cada voto é, na verdade, a medida da coragem ou do medo, do conformismo ou da inquietação, que habita o espírito de seus concidadãos. Quando o veredito é anunciado, condenado por maioria apertada, o tribunal se divide entre silêncio constrangido e murmúrios de alívio. Muitos esperavam ver Sócrates ceder, outros ansiavam por sua punição exemplar. O que poucos esperavam era o gesto que se seguiu. Mesmo diante da sentença, Sócrates permanece inabalável. Sua serenidade desconcerta os que buscam arrependimento. Sua ausência de rancor espanta os que esperavam revolta. Ao ouvir a condenação, Sócrates recusa tanto a autocomiseração quanto o ressentimento. Não se considera injustiçado pelos homens, nem traído pela cidade que amava. Sabe que a decisão dos juízes reflete, mais do que tudo, a dificuldade humana de lidar com a inquietação filosófica, a ameaça do pensamento livre, a provocação de uma existência sem máscaras. Ele reconhece que o medo do novo, o apego às certezas, é mais forte para muitos do que a busca honesta da verdade. Oferecem-lhe ainda a possibilidade de sugerir sua própria pena. A maioria dos condenados nesse momento pede o exílio, multas, trabalhos forçados. Sócrates, porém, propõe aquilo que julga justo: ser mantido pelo Estado, alimentado no Pritaneu, honrado como benfeitor da cidade, por dedicar sua vida a melhorá-la através do exame filosófico. O tribunal, tomado de perplexidade, entende o gesto como ironia ou provocação. Mas ali está, mais uma vez, o núcleo da ética socrática. A verdade não se negocia. A alternativa do exílio é colocada à mesa. Sócrates poderia fugir, desaparecer, recomeçar a vida em outra cidade. Os amigos oferecem abrigo, recursos, planos de evasão. Mas o filósofo recusa. Explica que a fuga seria para ele o maior dos castigos. Se fugir, calarei minha voz. E viver sem voz é morte para quem fez do diálogo a razão de existir. Essa recusa, longe de ser apenas teimosia, é gesto de profunda sabedoria. Sócrates entende que não é a morte que macula uma vida, mas a traição a si mesmo. Prefere aceitar o destino imposto pelos juízes do que manchar sua biografia com o peso da incoerência. Ensina, com seu exemplo, que a integridade não é artigo de luxo dos mártires, mas condição mínima da dignidade humana. O veredito do tribunal não é só veredito sobre Sócrates, é o retrato do limite de uma democracia. O quanto ela suporta a crítica, a dúvida, o questionamento. A condenação do filósofo torna-se, assim, não apenas injustiça pessoal, mas sintoma coletivo, o preço cobrado pelo desconforto de quem não aceita as verdades fáceis. Quando o tribunal se dispersa e Sócrates é conduzido à prisão, uma sensação estranha permanece entre os presentes. Alguns sentem alívio, outros um incômodo indefinível. Não se condenou ali apenas um cidadão, mas a própria coragem de duvidar. A justiça dos homens revela-se,
é sempre precária diante da consciência que ousa permanecer desperta. Assim, a cidade segue seu ritmo, mas Atenas jamais será a mesma, pois toda vez que se cala uma voz como a de Sócrates, algo se perde no tecido invisível da vida pública, algo cuja ausência demora séculos para ser reparada. A noite cai sobre Atenas, e a cela onde Sócrates aguarda seu destino se enche de uma atmosfera que desafia qualquer descrição simples. Não há desespero, não há lamentos, mas há o silêncio denso de quem está diante da escolha mais radical: sobreviver sem voz ou morrer fiel a si mesmo. Os amigos, ansiosos e aflitos, entram e saem da prisão com planos de fuga, argumentos persuasivos, promessas de segurança longe da cidade. Sócrates escuta cada um com paciência. Crito, seu amigo de longa data, insiste com veemência: os filhos precisam de ti. Atenas não te merece. Todos entenderão tua fuga. Basta uma noite escura, um pouco de ouro, e estarás livre. Outros discípulos reforçam: serás recebido em outras cidades como sábio. Poderás ensinar, viver, filosofar sem medo. Mas Sócrates permanece imóvel. Seus olhos, mais atentos do que nunca, contemplam os rostos queridos e veem neles, sob o medo, a semente do equívoco. Explica, com aquela serenidade que lhe é própria, que não teme a morte, mas teme uma vida destituída de significado. O exílio, para ele, não seria apenas mudança de endereço, seria negação do compromisso assumido consigo mesmo e com a cidade. Em um diálogo pausado, Sócrates recorda os princípios que orientaram sua vida. Uma existência sem exame, sem autocrítica, sem fidelidade à consciência, não é vida, mas simples sobrevivência. Relembra a importância das leis, não como imposição cega, mas como pacto comunitário. Fugir, ainda que fosse possível, seria romper esse pacto. Como poderia ensinar virtude se, na hora decisiva, abandonei meus próprios ensinamentos? A recusa do exílio revela a dimensão ética radical do pensamento socrático. Não se trata apenas de coragem pessoal ou de heroísmo. É a expressão máxima de uma filosofia vivida até o limite. Não há vida justa sem coerência. Não há dignidade para quem, por medo, trai sua alma. Sócrates quer ser exemplo, não de obstinação, mas de inteireza. Daquela rara unidade entre pensamento e ação, entre palavra e gesto, entre ensinamento e sacrifício. Os amigos tentam ainda outro argumento: tua morte será inútil. Atenas esquecerá em breve. Ao menos, salva tua vida e ensina em outro lugar. Sócrates sorri e responde com um convite à reflexão. O valor de uma vida não está em sua duração, mas em sua qualidade. Se morrer calado, perco tudo o que defendi. Se viver em silêncio, torno-me traidor de mim mesmo. A conversa na cela se estende por horas, marcada não pelo medo, mas pela necessidade de compreender o sentido último do viver filosófico. Sócrates consola os que choram, anima os hesitantes, questiona os resignados. Ensina, até o fim, que a liberdade verdadeira não depende das condições externas, mas da fidelidade à voz interior. Na recusa ao exílio, Sócrates constrói seu último ensinamento. Sobreviver não basta, se a sobrevivência exige que renunciemos à alma. Em cada escolha, somos convocados a decidir entre o conforto da fuga e o risco da integridade. E ele, com o gesto final, mostra que a vida só vale se for vivida como compromisso, não como evasão. Quando, ao amanhecer, os guardas chegam para cumprir a sentença, encontram Sócrates sereno, rodeado de amigos. Não é um homem derrotado, é alguém que, mesmo diante do fim, não recua diante de si mesmo. O dia amanhece e, em Atenas, as ruas vibram em rumores sobre a execução do filósofo. A cela, transformada em santuário de despedida, se enche de discípulos, amigos, familiares. O clima não é de tragédia grega, mas de profunda contemplação. Não há heroísmo teatral.
Há a dignidade silenciosa de um homem diante de seu último exame. O carcereiro entra com o cálice. Sócrates, ao vê-lo, agradece com gentileza. Não há raiva nem ressentimento. Há aceitação do destino e respeito pelas leis da cidade, mesmo quando injustas. Os presentes tremem. Alguns choram abertamente. Outros buscam consolo em suas últimas palavras. Sócrates toma o cálice com as mãos firmes. Bebe a cicuta sem hesitação. Depois, deita-se, como quem se prepara para um repouso merecido. Suas palavras ecoam baixas, mas firmes. Recomenda que não haja lamentações exageradas, que seus filhos sejam educados no amor à virtude, que a busca pela verdade nunca seja abandonada. Naquele instante, mais do que nunca, Sócrates encarna o ideal filosófico que cultivou: viver e morrer conforme a razão, sem deixar-se arrastar pelo medo, pelo ódio, pelo rancor. Não busca consolo em recompensas futuras, nem dramatiza o martírio. Apenas aceita com humildade que a morte é parte da existência e que a dignidade consiste em atravessá-la sem trair o próprio espírito. Os discípulos, entre eles Platão, ausente, segundo relatos, por estar doente, Crito, Apolodoro, Fédon, observam em silêncio o corpo que vai se tornando rígido. Sócrates, consciente até o último momento, recorda a dívida a Esculápio, deus da medicina. Devemos um galo a Esculápio, pagai essa dívida. A frase, enigmática, deixa em todos o convite à reflexão. Seria a morte uma cura para os males do corpo, um alívio, uma libertação? O ambiente se enche de uma paz estranha. Não há gritos, não há gestos desesperados. O filósofo parte como viveu, inteiro, coerente, fiel à missão. Sua morte se torna lição maior que qualquer discurso. Não é o fim, mas a coroação de uma vida dedicada à busca da verdade. A morte de Sócrates, longe de apagar sua influência, acende ainda mais o fogo da filosofia. O exemplo daquele que preferiu morrer a se calar se espalha por Atenas e pelo mundo grego. Nasce o mito, mas permanece o homem, aquele que fez da liberdade interior a maior das conquistas. Assim, o cálice de cicuta, instrumento de condenação, transforma-se em símbolo de resistência. A coragem socrática não está apenas em recusar a fuga, mas em afirmar, até o fim, que nenhuma força externa pode destruir o que é verdadeiro dentro de nós. Na cela fria, o corpo do velho mestre repousa, mas do lado de fora, uma ideia se ergue. Viver é examinar, e morrer fiel ao exame é o ápice da existência humana. Quando a noite cai sobre Atenas, o corpo de Sócrates jaz imóvel, mas sua presença se recusa a desaparecer. O silêncio que se abate sobre a cidade não é só de luto, é também de inquietação. O que realmente foi julgado naquele tribunal? Quem saiu vitorioso? Quem afinal perdeu? Nos dias e anos que se seguem, Atenas se divide. Alguns celebram o fim do incômodo, outros lamentam a perda do único homem que ousava falar a verdade diante do poder. Uns se perguntam se a cidade não terá condenado, junto com Sócrates, a própria coragem de duvidar. Outros preferem esquecer, como se o desaparecimento do filósofo fosse suficiente para restaurar a paz. Mas a verdade é que, longe de resolver um conflito, o julgamento de Sócrates inaugura uma nova era. Uma era em que pensar se torna mais perigoso e, ao mesmo tempo, mais necessário. Platão, discípulo e herdeiro espiritual, não aceita o silêncio. Decide registrar, com detalhes, os diálogos, os gestos, a apologia, a recusa da fuga, a serenidade diante da morte. Em seus escritos, o tribunal ganha vida. O discurso da defesa, a inquietação dos jurados, a recusa do exílio, a aceitação da pena. As palavras do mestre atravessam o tempo, tornando-se ponto de referência para todos aqueles que, em diferentes épocas, enfrentam a tensão entre o poder instituído e a liberdade de pensamento. O julgamento de Sócrates, assim,
nunca termina. Ele é reencenado em cada sociedade que teme a dúvida, que silencia a crítica, que condena a diferença. A cada novo ciclo de intolerância, repressão, perseguição intelectual, retorna o dilema. Vale a pena pagar o preço da coerência? É melhor sobreviver calado ou morrer justo? A história mostra que, enquanto houver tribunais que se ergam contra a autonomia do espírito, a figura de Sócrates será evocada como advertência, como modelo, como fonte de inspiração. Líderes religiosos, cientistas, artistas, reformadores, em todas as culturas, encontrarão no velho filósofo o símbolo maior do direito à inquietação, do dever de não mentir para si mesmo, da coragem de enfrentar a maioria quando esta trai o que há de mais profundo no ser humano, o compromisso com a verdade. A memória do julgamento de Sócrates, preservada por Platão e outros discípulos, se transforma em mito fundador da tradição filosófica ocidental. Não um mito de heroísmo grandioso, mas de resistência cotidiana, de lealdade sem alarde, de integridade silenciosa. Por séculos, filósofos e educadores recorrerão ao exemplo socrático para relembrar aos jovens que o pensamento livre é, muitas vezes, a forma mais radical de coragem. Políticos e juízes, quando honestos, sentirão o peso daquela escolha entre manter as leis ou servir à justiça verdadeira. Cidadãos comuns, diante de dilemas morais, ouvirão o eco daquela voz: não tema a morte, tema cometer uma injustiça. Assim, o julgamento que começou em Atenas se universaliza. Torna-se, em cada época, um convite à responsabilidade, um chamado à honestidade, uma denúncia da covardia. No tribunal invisível do tempo, Sócrates permanece de pé, sereno, questionando e jamais calando. O processo de Sócrates não se encerrou com sua morte. Pelo contrário, inaugurou uma linhagem de pensadores inquietos, críticos, indomáveis. Em cada geração, há quem escolha o caminho mais difícil: não se calar diante da injustiça, não aceitar a mentira confortável, não trocar a alma pelo aplauso da multidão. O crime de pensar nunca deixou de ser perigoso. O tribunal, de tempos em tempos, renasce, sob outras formas, com outros nomes, em outros países. Mas o dilema permanece, intocado. Vale mais a pena morrer justo ou sobreviver calado? A resposta de Sócrates, há mais de 2 milênios, ainda pulsa. A dignidade é o único bem que não pode ser tomado, a não ser que a entreguemos voluntariamente. E o preço de viver com inteireza, embora alto, é sempre menor que o custo de viver negando o que se é. Cada vez que alguém, diante do poder, ousa perguntar, examinar, resistir, Sócrates renasce, invisível, silencioso, eterno. E a chama do pensamento, longe de se apagar, brilha ainda mais forte. O julgamento nunca termina, porque o espírito livre não aceita o fim. E enquanto houver quem pergunte, haverá Sócrates, incômodo, incansável, inspirador. Se você chegou até aqui, meu sincero agradecimento. Que as palavras de hoje tenham tocado algo dentro de você, ainda que seja uma dúvida, uma pausa ou um simples silêncio. Neste caminho que é a filosofia, não buscamos respostas prontas, mas sim o hábito de pensar, de sentir e de olhar para o mundo com olhos mais atentos. Se essa jornada fez sentido para você, considere se inscrever no canal e deixar sua presença nos comentários. Até o próximo vídeo, onde continuaremos trilhando, juntos, o caminho de Heráclito. Paz no pensamento, clareza na alma e silêncio quando for preciso.